como você pode iniciar na programação web e chegar a ganhar salários de cerca de R$ 5.000 ou mais como desenvolvedor trabalhando remotamente ou para você mesmo. Olá, meu nome é Luiz e eu vou te explicar exatamente o caminho para que você entenda o que é necessário aprender em cada área e desenvolva suas habilidades para conseguir trabalhar de qualquer lugar como programador para a web e chegar a ganhar salários que passam facilmente de R$ 5.000. E o melhor, sem precisar de faculdade, no menor espaço de tempo possível. Se você está totalmente perdido sobre o que você precisa fazer, aprender para começar como programador, o que realmente é necessário você aprender em meio de tanta linguagem, tecnologia, framework, lhe recomendo que você fique até o fim do vídeo, porque eu vou passar uma por uma todas as stacks, todas as fases do desenvolvimento web e como você pode escolher as linguagens e tecnologias de cada uma, e também eu vou te mostrar no final qual é a melhor maneira de você iniciar por este caminho. Eu tenho certeza que vai lhe surpreender. Então assiste o vídeo inteiro para que a ideia principal ela faça sentido para você e que você consiga chegar aos resultados que a gente mencionou aqui no começo do vídeo. Antes da gente começar o assunto, queria só lembrar vocês de deixarem um like, se inscrevam no canal, que eu pretendo trazer muitos outros assuntos como esse para conversar com vocês. Quero saber a opinião de vocês também no comentário. Deixa aqui qual é que você acha melhor de iniciar, qual a melhor área, como é que vocês estão ganhando dinheiro aí com esses conhecimentos e essas linguagens que a gente vai abordar aqui no começo desse vídeo. E também estou deixando aqui no link na descrição o nosso Instagram para você conferir e aproveitar. Tem dicas diárias lá, várias vezes por dia e muitas interações bacanas no Story. Então eu te espero lá. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, né? Existem muitas dúvidas que é comum de quem está iniciando na programação. Algumas delas são: é preciso fazer engenharia da computação ou outra faculdade, como análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas da informação, ciências da computação ou outros cursos, né? Será que é necessário fazer alguma faculdade para começar como programador? A resposta é não. Cada vez mais as empresas elas estão menos solicitando que o profissional tenha algum curso superior. O que importa é o que ele realmente sabe fazer e o que ele mostra que ele sabe fazer. Então, com respeito a curso superior, fique tranquilo, porque não é necessário. Se você quiser fazer depois ou durante seus estudos algum curso para solidificar seus conhecimentos, aprofundar mais, talvez lhe abrir outras oportunidades, como no meio acadêmico, você ensinar programação, aí tudo bem. Mas para trabalhar na área como programador, desenvolvedor, você não precisa. E essa terceira pergunta ela é muito interessante também. Qual linguagem de programação eu preciso aprender? Bom, para responder essa pergunta, você primeiro tem que definir a sua área de atuação. Você tem que ter bem definida a maneira que você deseja trabalhar. Atualmente, existem 3 áreas de atuação muito bem definidas para quem decide apostar na carreira de desenvolvimento web. São elas o desenvolvedor front-end, o back-end e o full stack. Também tem o mobile correndo por fora, mas eu pretendo trazer um outro vídeo para a gente falar só sobre ele. Mas vamos falar nesse vídeo apenas sobre essas 3 stacks. Para nós darmos início, vamos aprender um pouco sobre o que é o Dev Front-End e em que parte ele atua. Como já vem trazendo aí no slide, o Dev Front-End ele é responsável pela parte gráfica de um site ou de um projeto web. Ele é responsável pela parte visual da aplicação. A responsabilidade dele é criar uma interface bonita, agradável, interativa para o usuário. Resumindo, o front-end ele é responsável por tudo aquilo que o usuário vê. O design do site, menus, botões de interação, imagens que criam a experiência do usuário. Então é por isso que ele é chamado de Dev Front-End, ou de programador front-end. Quais são as linguagens que um desenvolvedor front-end ele precisa desenvolver? Bom, as principais linguagens são as web, que a gente utiliza bastante na web, que é o HTML, JavaScript e CSS. No caso do HTML, ele não é uma linguagem de programação, ele se trata de uma linguagem de marcação. E é muito simples de você aprender. Aqui no nosso canal a gente tem um curso completo de HTML. Se você quiser conferir, após esse vídeo, eu vou estar deixando aqui também na descrição para você conferir.
esse curso. É bem simples de aprender, em poucos minutos você já aprende a linguagem. O CSS, ele também é uma linguagem, mas não de marcação nem de programação. Ela é uma linguagem de estilo. Então, ela tem um propósito de estilizar a nossa aplicação web. Ela é muito importante para o desenvolvedor front-end, entretanto, ainda não se trata de uma linguagem de programação. Agora, quando a gente fala do JavaScript, que é esse que está aqui no meio, aí sim é uma linguagem de programação. Então, é muito importante, basicamente, o desenvolvedor front-end, se ele quiser trabalhar com essa stack, ele vai utilizar bastante essa trinca. E de linguagem de programação, o JavaScript é o que domina na web atualmente, no front-end. Além disso, o desenvolvedor front-end ele precisa trabalhar com algumas tecnologias, que a gente também pode chamar de frameworks. Esses frameworks, na verdade, eles não têm como objetivo dificultar a vida do front-end. Na verdade, ele tem como objetivo facilitar a vida dele. Então, no caso, por exemplo, se o desenvolvedor front-end ele precisar que a sua aplicação tenha alguns códigos em CSS, a maioria, se não todos, tem, então ele vai utilizar frameworks como o Bootstrap, que é um framework CSS, um dos mais utilizados no mundo, criado pela Twitter e utilizado muito por muitos outros projetos grandes. E também o Booma, também um framework CSS muito semelhante ao Bootstrap, também utilizado cada vez mais, embora mais novo do que o Bootstrap, vem sendo utilizado bastante também no mercado. Um outro framework bastante utilizado pelos front-ends, desenvolvedores, pelos developers front-end, melhor dizendo, é o Foundation. Ele é um framework HTML e CSS e é bastante utilizado pela Adobe, Mozilla, Facebook e muitos outros projetos grandes. E agora falando um pouco de JavaScript, um framework front-end também é bastante utilizado é o Angular. É utilizado muito pela Google e foi criado, pela empresa da Google. E também é utilizado por grandes empresas como Microsoft e PayPal. E diante de tantos frameworks e linguagens que você provavelmente já deve ter ouvido falar, tem a pergunta: será que você precisa utilizar tudo? A resposta é não. Na verdade, você não vai precisar utilizar tudo, porque cada projeto tem a sua especificidade. Então, no momento que o desenvolvedor front-end ele tem domínio das 3 linguagens, e a gente já viu que HTML e CSS, em questão de poucos minutos, você já desenrola. O JavaScript, com um pouco de esforço, você também consegue aprender. E tem muitos projetos que nem é necessário um conhecimento tão avançado em JavaScript. E você domina uma ou outra tecnologia como essa aqui, esses frameworks, você já consegue desenvolver uma gama muito grande de serviços como desenvolvedor front-end. E muitos desses conhecimentos você consegue acumular. Por exemplo, imagina que você consegue trabalhar muito bem com CSS e você é muito acostumado a utilizar o Bootstrap. E você chega em uma determinada empresa e eles lhe obrigam, por assim dizer, a utilizar o Booma, que é um outro framework que é praticamente muito parecido com o Bootstrap. Uma vez que você já domina as grids do Bootstrap, entende como funciona para desenvolver um layout utilizando a ferramenta, para você aprender o Booma fica muito, mas muito mais simples. Então os frameworks eles têm essa característica, então não se preocupe em aprender todos. Você precisa aprender um e depois você vai aprendendo os outros, se for necessário no projeto que você estiver desenvolvendo ou se a empresa que você estiver concorrendo ao emprego exigir. Mas no geral, não é necessário você aprender tudo. Aprende a trinca da web, aprende 1 ou 2 frameworks e você já consegue desenvolver uma vasta gama de projetos só com essas coisas. Tranquilo? Então vamos passar para o próximo stack de desenvolvimento, o desenvolvimento back-end. E o desenvolvimento back-end, como o próprio nome já diz, é tudo aquilo que acontece na parte de trás do aplicativo, da aplicação. Ele vai cuidar das funcionalidades do site ou do projeto web. Ele é responsável por tudo o que acontece nos bastidores, pela interação com o usuário, como criação de contas, login, senha, entre outras ações executadas pelos clientes. E muitas vezes a interação com o banco de dados e a criação do mesmo recai sobre o desenvolvedor back-end, embora em grandes projetos haja uma pessoa específica, especializada no banco de dados. No mercado de trabalho, geralmente o back-end ele também tem que cuidar
tanto de criar o banco de dados como de estabelecer todas as relações com a aplicação. Isso acaba acontecendo no geral. Então, existem algumas linguagens na web que você pode utilizar para criar o back-end. São essas: o PHP, Ruby, Python, Java e também o JavaScript, que também é utilizado no front-end. Então você pode utilizar essas linguagens aí para o back-end, para projetos e aplicações web. E que dizer de tecnologias, ou frameworks que você pode utilizar? Bom, quando se fala de framework, tem uma vasta gama de oportunidades de frameworks diferentes que você pode utilizar para desenvolver o back-end para o web. Eu vou citar apenas um de cada, para que você se familiarize com as suas opções. Se você estiver utilizando o PHP, por exemplo, um bem famoso é o Laravel, onde você pode utilizar aí se você estiver já trabalhando com a linguagem do PHP. Se você estiver trabalhando com Ruby, você pode utilizar tranquilamente o Ruby on Rails. Se estiver trabalhando com Python, pode utilizar o Django, ou outro dos muitos frameworks que o Python disponibiliza para a gente. Se você estiver trabalhando também com Java, um muito usado é o Spring. E se você estiver trabalhando com JavaScript, um dos mais utilizados é o Node, ou também pode ser o Express, ou outros frameworks se você também desejar. Ok? Então aqui nós temos muitas opções, tanto de linguagens quanto de frameworks para trabalhar no back-end. E o interessante é que no caso do back-end, como eu citei, muitas vezes o banco de dados acaba recaindo também para o desenvolvedor front-end, né? Então, para a opção de banco de dados, você pode ter o PostgreSQL, o MongoDB, que é um banco de dados não relacional muito bom, o NoSQL, o MySQL, também são muito utilizados, né? Questão do banco de dados. E muitas vezes o desenvolvedor back-end, ele vai também ter que atrelar a sua gama de conhecimento a alguns serviços que cada vez mais são necessários para o desenvolvimento de aplicações. Mas isso é com o tempo, não é necessário a gente já quebrar a cabeça com serviços como esse, não. E muitas vezes também podem ser aprendidos com pouco tempo, uma vez que você já domina algumas linguagens. E são essas algumas funcionalidades interessantes, cada vez mais exigidas pelo mercado para o desenvolvedor back-end. O AWS, um serviço de computação em nuvem criado pela Amazon, muito utilizado no mercado de trabalho. Azure, também computação em nuvem, mas esse é desenvolvido pela Microsoft. Ou também você pode utilizar o Docker. O Docker é usado para implementar aplicações em um ambiente separado da máquina original, que é chamado de container, né? Então essas funcionalidades também são bem requeridas no back-end. Mas antes de você desistir, achar que é muita coisa, né? Achar que é muito complexo, eu vou refazer a mesma pergunta que eu fiz quando terminei de explicar o front-end. Será que você precisa utilizar todas essas linguagens, todas essas frameworks, todas essas funcionalidades? A resposta também é não. Para que você comece no back-end, você só vai precisar de uma linguagem de programação e um banco de dados que se comunique bem com essa linguagem. Pronto, apenas. Depois que você aprender essa linguagem, aprender a utilizar, conectá-la com um banco de dados, você vai sentir por si só a necessidade de implementá-la com um framework. E aí, o framework vai de acordo com a linguagem que você tiver escolhido. Lembra que a gente viu aqui bastantes opções, né? Então, uma vez que você já domina a linguagem, para dominar o framework também necessita de pouquíssimo tempo. E dependendo da sua aplicação, dependendo também do nível que você estiver, para acrescentar uma ou mais funcionalidades dessa, como Docker ou AWS, também fica muito mais simples. Então, lembre-se que o conhecimento de programação é em escadinha. Para você iniciar no desenvolvimento back-end, comece apenas com uma linguagem de programação e um banco de dados. Com o tempo, você vai agregando outros conhecimentos. Quer dizer, a terceira opção, então, o Dev Full Stack. O desenvolvedor Full Stack, ele é um desenvolvedor web que ele sabe trabalhar tanto com o back-end quanto com o front-end. Ele desenvolve a aplicação como um todo. Ele entende todo o processo de como uma aplicação web ela é formada, ela é feita. E ele conhece o caminho que uma informação ou um dado percorre desde o back-end até a entrega dele de forma visual pelo front-end. Ele entende toda a interação também que o front-end, o usuário, ele vai fazer lá na tela e
as solicitações, os pacotes, as requisições que o back-end trata. Então, o desenvolvedor full stack ele é mais generalista. Ele conhece o processo da aplicação por inteiro. Quais são as linguagens, então, que um desenvolvedor full stack ele precisa aprender? Bom, no caso do front-end, ele vai precisar desenvolver a trinca do web, né? Que a gente já viu que também não é nenhum desafio. Basicamente, você tem aí uma linguagem de programação com uma das curvas de aprendizado mais suaves que existem, que é o JavaScript, e duas linguagens, uma de estilo e uma de marcação, também super tranquilo de aprender. E depois você vai escolher apenas uma linguagem, um banco de dados, lembram? Para o back-end. E depois basta você acrescentar, de acordo com o projeto, de acordo com a sua necessidade mesmo, alguns frameworks que serão necessários para desenvolvê-lo. Então a pergunta é, será que é necessário você aprender tudo que a gente já viu aqui para conseguir ser um programador full stack? E a resposta é não. Assim como nas outras duas vezes que a mesma pergunta foi feita. Se nem o cara que ele é especialista no back-end, ele sabe tudo de back-end, nem o cara que é front-end, ele sabe tudo de front-end, o full stack também que não tem a obrigação de saber tudo a respeito das duas stacks. Ele é um profissional mais generalista que tem uma visão mais ampla sobre a aplicação. Então fica a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Qual é o melhor caminho? E por incrível que pareça, o melhor caminho se a gente pensar de um ponto de vista lógico, o melhor caminho para se iniciar é você começar visando ser um programador full stack. E aqui tem um hack bem interessante para que você trilhe o melhor caminho possível para se tornar um desenvolvedor full stack. Você escolhe uma linguagem que ela é comum tanto no front quanto no back-end. Assim você recicla seus conhecimentos. Você poupa tempo para se tornar um desenvolvedor completo, que é e vai ser cada vez mais requisitado dentro do mercado de trabalho. Futuramente, a grande maioria das vagas serão para desenvolvedores full stack. Então é muito importante que você desde já trilhe esse caminho. Seja você já desenvolvedor back ou front, se empenhe em ser desenvolvedor full stack. Então, como eu estava falando, escolha uma linguagem que você possa utilizar os seus conhecimentos dela, tanto para o front-end quanto para o back-end da aplicação. Qual a linguagem que eu recomendo para você que chegou até aqui e que está realmente interessado em começar a trilhar esse caminho do full stack? A linguagem que a gente citou aqui, que era comum em todas as stacks, que é o JavaScript. Como eu já mencionei, uma curva de aprendizado extremamente suave, com uma boa lógica de programação você consegue fazer com facilidade códigos JavaScript. E aí você aprende no front-end, além daquelas linguagens como HTML e CSS, linguagens complementares muito simples de serem aprendidas, você pode aprender um framework chamado React, que é muito utilizado também no front-end, e ele é inteiro em JS, JavaScript. Então, depois que você aprende a linguagem, para você implementar esse framework React.js é muito mais simples. E como é que vai ser o back-end se você optar por estudar o JavaScript? O back-end você pode fazer com o Node.js e também com o Express, como eu citei, é super tranquilo de você fazer no back-end. Lembra que precisa de uma linguagem e de um banco de dados. Um dos bancos de dados que funciona muito bem com o JavaScript é o próprio MongoDB, um banco de dados não relacional que funciona muito bem com o JavaScript. Então a dica que eu dou para você que quer ser um desenvolvedor full stack no menor espaço de tempo possível é essa. Escolhe uma linguagem comum, tanto no front quanto no back, estuda as tecnologias e os frameworks necessários para aprendê-la e começa a desenvolver as aplicações. Se você realmente quiser alcançar o próximo nível como desenvolvedor web e chegar a conseguir salários muito bons que passam facilmente de R$5.000 e várias oportunidades de trabalhar como desenvolvedor de maneira remota, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link de nosso treinamento completo, onde você vai aprender todas essas linguagens e frameworks relacionadas ao JavaScript, a stack de desenvolvimento que mais cresce atualmente e que eu tenho certeza que para você que está iniciando é uma das linguagens mais fáceis para serem aprendidas. Então, se você quiser realmente dar esse passo a mais, o link aqui está na descrição. Mas e aí, você se identificou mais com alguma área dessas daqui que eu citei? Seja o Dev Full Stack, ou o Back-end, ou o Front-end? Comenta abaixo aqui qual você mais se identifica e qual linguagem também você está mais interessado em aprender. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo se ele realmente te ajudou
e curta para que ele também chegue para mais pessoas que estão perdidas assim em qual caminho trilhar para começar como programador. Lembre-se, programação não é difícil. Basta que você se dedique e tenha o direcionamento correto. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu!